Nesse episódio do Aliança Talks, eu recebo aqui um especialista do mercado imobiliário e a gente vai falar sobre um dos maiores sonhos do brasileiro, que é o imóvel, ou comprar para morar ou comprar para investir, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui nesse episódio. Se você ainda não segue nosso canal, já clica aqui para seguir. Se você conhece alguém que também curte o mercado imobiliário, você sempre troca ideia sobre isso, aquela pessoa que empreende, gosta de imóveis, já manda esse vídeo aqui para que ele siga o nosso canal também. Eu não vou enrolar muito aqui, vamos logo para o nosso convidado, que a gente tem muito para falar aqui sobre investimentos, sobre erro, oportunidade e o que realmente faz sentido nesse mercado. Nosso convidado, André Keller, da Remax HP, seja muito bem-vindo. Se apresenta, fala um pouquinho pra gente quem que é o André Keller da Remax HP. Fala, Léo, boa tarde pessoal. Léo, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, bater esse papo contigo, essa oportunidade de abrir as portas aqui pra gente, para falar um pouquinho desse mercado que é bastante confuso muitas vezes, né? Verdade. Então é bacana a gente poder falar disso. Eu comecei nesse mercado há 30 anos atrás, que eu comecei como office boy de uma imobiliária hoje que eu sou sócio, que é a Remax HP, fica no Parque São Lucas ali. Eu fazia parte de office boy, que era muito comum naquela época você ter que trabalhar com papel, somente com papel, né? Reconhecimento de firma, xerox autenticada, banco, tudo em papel, você tinha que fazer pagamento na boca do caixa. E aí foi onde eu comecei a trabalhar com o ramo imobiliário. 7 anos ali eu trabalhei em várias áreas, saí um pouquinho para o mercado corporativo e voltei depois de 18 anos como sócio para fazer um trabalho de vendas. Hoje eu sou sócio e diretor de vendas da Remax HP aqui no Parque São Lucas. Voltando para esse mundo maravilhoso aí que é o mercado imobiliário. Fantástico, muito bom. Eu acho que essa parte de trabalhar ali com os processos como eles eram antes, né? O processo de papel, tudo muito mais burocrático. Eu acho que isso é muito bacana, que acaba dando uma formação boa pra gente, né? A gente entende como é que funcionam os processos, porque hoje é tudo digitalizado, mas na prática o processo é o mesmo, só ficou mais rápido e digital, né? Agora, Exato. O processo em si é o mesmo, né? Mas e o que mexeu com você para você retornar para esse mercado? De onde veio esse estalo? Cara, esse estalo, porque primeiro, já era um mercado muito bom, né? Só que é um mercado que gera muito medo, né, num corretor, por conta da instabilidade financeira que tem no mercado, isso gera uma preocupação. E eu era muito jovem, né? Então eu falei, não, preciso sair daqui para tentar a vida no corporativo. Só que sempre teve a vontade, aquele negócio de empreender, de ter o negócio próprio, de trabalhar com os imóveis. E aí, quando tive a oportunidade de voltar, não tive dúvida nenhuma de voltar para o mercado e começar a trabalhar com essas vendas diretamente para a imobiliária que hoje eu sou sócio, né? Então, isso fez com que eu tivesse aquele fogo de empreender e voltar para o mercado. Que é uma coisa muito legal para os corretores, porque corretor nada mais é do que um empreendedor, né? Porque ele trabalha para ele, né? E não tem limite de ganho. Então, esse é o foco do corretor de imóveis. Legal, já que você falou de corretor, né? Eu queria que você trouxesse aí alguma das coisas que ninguém fala sobre ser corretor de imóveis. O que a gente sabe é que o corretor de imóveis normalmente ganha muito bem, porque ele faz vendas ali, tem uma remuneração muito alta, mas é o que você falou, nem sempre é uma remuneração constante, né? Então conta um pouquinho aí, como é que é ser corretor, quais as vantagens, desvantagens, e até se alguém quiser ser corretor lá da Remax HP, como é que funciona? Cara, ser corretor é uma arte, né? Porque a gente fala que vendedor, na verdade, ele precisa ter comunicação, ter networking, e isso é o principal ponto. Porque a parte de técnica de vendas, ele aprende, né? E esse daí, qualquer pessoa que queira ser corretor lá na Remax HP, pode mandar aqui um oi para mim aqui nas redes sociais, aqui, que eu entro em contato. Não precisa ter experiência, a gente ajuda a treinar vocês, tá? E um corretor de imóveis, né? O que ninguém conta do corretor? É que o começo é muito difícil. Por quê? Porque ele não tem uma carteira ainda. Ele vai começar, ele tem que fazer captação. A captação é a chave do negócio para o corretor. Porque quanto mais imóveis ele tiver na carteira, mais vai ser fácil o giro, né? Só que até ele engatar, o primeiro imóvel que ele vender, pode ser que ele receba daqui 2, 3 meses, se tiver um financiamento envolvido, né? E isso gera uma preocupação no corretor. Mas depois que ele criou essa carteira, vendeu um imóvel, vendeu um segundo, vendeu o terceiro, cara, isso começa a girar de uma forma que pode ser muito benéfico para o corretor de imóveis. Perfeito, muito legal, cara. Muito legal. E aí, quando você fala de corretor de imóveis, na verdade ele acaba tendo duas carteiras, né? Ele tem a carteira tanto dos vendedores
dos proprietários de imóveis, então algumas pessoas que têm ali imóveis para vender, e dos compradores, né? Então ele precisa estar sempre atento e ter um bom relacionamento com todos os públicos, né? Exatamente, Léo. Quando ele trabalha com uma venda, na verdade, tem duas pernas, né? Uma casa que você pegou como captação, ela é a primeira perna. Uhum. Aí depois você tem a segunda perna, que é você procurar um comprador, né? Então você tem o vendedor, tem o comprador. Então, às vezes você não tem os dois. Então, não só você ter uma carteira de compradores e uma carteira de vendedores, mas também ter os seus parceiros. Porque você tem muito corretor aí que tem o comprador, mas não tem o imóvel. Ah, sim. E tem muito corretor aí que tem imóvel a rodo, mas não tem os compradores. Então, não só essas carteiras, mas as parcerias são essenciais aí no mercado imobiliário. Fantástico, muito bom. E aí, falando um pouco mais do brasileiro aí, dessa parte de compra e venda, você que está ali no dia a dia, uma curiosidade minha, será que o mercado imobiliário aqui no Brasil, o brasileiro, ele compra sempre consciente ou ainda tem muita uma ação ali emocional, uma motivação emocional na negociação de imóveis no brasileiro? Cara, 70% é emocional. Tá? É mesmo, tudo isso? Tudo isso. Porque a pessoa tem aquela necessidade de comprar um imóvel. E ele se emociona quando ele vai comprar, porque ele não compra só tijolo. Né? Ele está comprando um sonho, ele está comprando segurança. O cara muitas vezes está saindo de uma casa de aluguel de rua, mas para ir para um apartamento onde tem um condomínio que ele vai se sentir mais seguro na família. Então, ele tem muita parte emocional na compra e, óbvio, né, aquela sensação de estar comprando sua casa própria, né? Saindo de um aluguel, por exemplo. Então, isso tem muita parte emocional. Só que a razão ela vem junto. Na hora que o cara vai fazer o financiamento, que começa a entrar a parte financeira, aí a razão vem junto, né? Mas o primeiro impacto ali, o amor à primeira vista, na maioria das vezes 70% é emocional. A decisão emocional, A decisão depois emocional. que eu começo a pensar. Legal. E, bom, e a gente está falando aqui dessa pessoa que morava ali numa casa de rua, às vezes de aluguel, às vezes um imóvel próprio, resolveu mudar para um apartamento, e aí ele está comprando sonho, está comprando um ambiente para a família dele, mas muitas vezes eu acho que as pessoas compram também como investimento, né? Sim. Tem o proprietário de imóveis que é um investidor. Você acha que os imóveis no Brasil, como é que você vê essa questão do imóvel como uma parte de investimento, como uma fonte de investimentos? Cara, sempre foi muito forte, continua e não tem previsão de queda. Tá? A única coisa que acontece é que, assim, anos 2000 era muito mais fácil, porque era garantia o retorno. Né? Você comprou um imóvel, era garantia aquele retorno, aquela valorização, porque você estava num boom imobiliário aqui no Brasil que estava muito bacana. Hoje, continua. Você pode ver que até pela Secov, né, que é o sindicato aí dos imóveis, você tem ali 9 mil, só nesse trimestre, nesse primeiro trimestre, mais de 9 mil lançamentos e mais de 10 mil negociações de imóveis novos só no primeiro trimestre. Então você percebe que realmente essas pessoas não estão comprando só para moradia, é muito investimento. Hoje também com aquela variação do long stay, do short stay, então você tem muita possibilidade de investimento. Né? Então você tem muita possibilidade de investimento com imóveis ainda no Brasil. Eu acho que isso daí não vai mudar por um longo tempo. Legal. E quando a gente fala de investimentos, é uma coisa muito importante em qualquer investimento, seja numa renda fixa, numa renda variável, num imóvel, uma coisa que impacta diretamente no resultado desse investimento é justamente o preço que você paga naquilo ali. Quando a gente fala de imóvel, o que mais impacta o preço de um imóvel hoje? Cara, o preço do imóvel hoje ainda, o carro-chefe é a localização. Tá? O imóvel ainda estando muito bem localizado, ele já tem automaticamente um preço mais alto. Onde você fala ali, o termo que a gente usa é o valor de metro quadrado daquela região por estar bem localizado, ele já é mais alto. E aí entra depois a segunda característica principal, que é a infraestrutura. Como que como que foi construído esse imóvel, a planta dele, a infraestrutura que ele tem, a arquitetura, o que foi colocado dentro do apartamento, piso, decoração e tudo mais. Isso influencia como a segunda parte do preço. E a terceira parte do preço são os impostos que acabam incidindo em cima desse imóvel, né? O ITBI, que em algumas regiões ele é até mais alto, né? Em alguns estados ele é mais alto. Então isso acaba impactando também no preço, fazendo com que acabe elevando esse valor. Perfeito. Então, a gente pode dizer que o preço de um imóvel ele tende a ser um pouco mais técnico do que emocional ou não?
ambos, né? Porque a gente tem ali a parte principal, que é a técnica, que é exatamente o que eu comentei aqui, né? De você falar o preço do metro quadrado, a tabela FIP do imóvel, assim como tem para carro, tem para o imóvel também, que é a tabela de metro quadrado do imóvel, mas o emocional, às vezes, aumenta até 20% do valor do imóvel por conta do proprietário. Tem aquele valor emocional ou do tipo, o meu vizinho de baixo vendeu um apartamento por 1 milhão, então o meu tá mais bonito, é 1 milhão e 100. Então, muitas vezes ele não tem essa noção da parte técnica e acaba colocando no emocional uns 20% a mais e pode perder grandes negócios por conta disso. Entendi. E aí quando você falou, uma coisa que eu tô pensando aqui, primeiro você falou que nos anos 2000, quando a gente colocava ali um dinheiro em imóveis como investimento, era uma coisa quase que garantida, né? Sim. Hoje em dia a coisa está um pouco mais complexa. Eu acho que aí é que entra o especialista no imóvel. Se eu quiser investir, é sempre bom eu contar com um bom especialista para poder me orientar nesse ramo. Se eu não for especialista, para que eu possa encontrar as melhores oportunidades, né? Porque Perfeito. hoje a coisa está mais complexa, talvez não é qualquer localização que vai me dar um bom retorno, né? Perfeito, Léo. Isso daí, quando você tem um especialista que vai te ajudar, ele vai ser mais seletivo e vai te mostrar exatamente as melhores oportunidades. E a gente tem oportunidade hoje em todo São Paulo e Grande São Paulo. Então tem muita oportunidade boa. Só que você tem que ser um pouco mais seletivo, porque senão você acaba não tendo o retorno esperado naquele negócio, né? Então, quando você procura um especialista para isso, a gente consegue informar para você, por exemplo, né? Um imóvel em São Paulo, até pela data do FIPZAP, de 2025, ele valoriza entre 8% e 12% ao ano. Ao ano? Ao ano. Então, se você tem isso, não necessariamente isso vai numa escadinha, né? Mas é quando você vai fazer um investimento em um imóvel, você vai comprar um imóvel que ele está no começo da sua valorização, desses novos empreendimentos, onde você tem uma garantia que vai chegar entre 8% e 12%. Isso, se você pensar em 2, 3 anos, ele fica até melhor do que um CDI e uma poupança. Tá? Considerando que ainda você pode alugar esse imóvel, ter uma renda variável ali nele, e ainda com a valorização do imóvel pegando nesses primeiros anos aí de construção. Se a gente pensar aí no IPCA, uma inflação média ali de 5% ao ano, você tem aí um ganho real todo ano com esse imóvel, né? Isso é Exato. bem interessante. E aí falando então dessa parte de compra, né? Então, até separando um pouco as duas coisas. Aquela pessoa que compra um imóvel para utilizar, para levar a sua família, e aquela pessoa que compra um imóvel para investir. O que esses dois públicos precisam se atentar no momento de compra do imóvel? O que eu preciso prestar atenção na hora de comprar um imóvel? A parte emocional ela tem que ser um pouco controlada, né? Porque muitas vezes a pessoa quer aquele imóvel que é o imóvel dos sonhos dela, né? Só que ela acaba não prestando atenção muitas vezes na localização, ela não presta atenção na valorização. Se ela está comprando, por exemplo, para morar, ela tem que ter essa ideia de que aquele bairro vai servir para ela. E quando ela vai comprar para morar, ela pode deixar um pouquinho de lado essa questão da valorização, tudo por quê? Porque ela tem a intenção de ficar ali por muito tempo. Só que se ela for pensar no futuro que ela precisa vender, pode ser uma dificuldade para ela. Né? E para o investidor, ele tem que ser um pouco mais criterioso, porque se ele acabar comprando um imóvel numa localização ruim, onde a vacância do imóvel ela tem uma variação muito grande, então ele acaba não conseguindo alugar rápido, não consegue vender rápido, ele não consegue fazer giro com aquele negócio. Então ele tem que fazer uma análise mais precisa. Por isso que é bom você sempre procurar um corretor especialista para te ajudar. Muito bom. E aí eu não vou deixar essa provocação passar, né? Eu já vi aqui do lado do comprador e do lado do vendedor. O que o vendedor precisa se atentar? Tanto o vendedor que está oferecendo um imóvel num ponto ali mais residencial, ou um vendedor que está num ponto ali um pouco mais comercial, grande centro comercial. O que o vendedor precisa se atentar? Cara, o vendedor ele precisa se atentar primeiro, né? Ele já tem um imóvel, então, independente do que acontecer com a região dele ali, ele já tem um imóvel, né? Então, quando ele for fazer uma venda desse imóvel, procurar um especialista para que ele consiga entregar para ele uma visão de como que está o mercado naquele momento. Esse é um trabalho que a gente faz, a Remax HP, ela tem os especialistas que cuidam nessa região aqui da Zona Leste, na Moca, mas a Remax ela tem presença em todo o Brasil, né? Em São Paulo são mais de 60 unidades. Então, quando você precisa de uma avaliação do seu imóvel, chame um especialista. A Remax consegue ajudar muito nisso. E ele vai fazer um estudo de mercado no qual você vai saber exatamente quanto está valendo o seu imóvel naquele momento no mercado. Tá? E essa avaliação, ela considera estado físico do imóvel, localização, a gente considera se a rua ela tem feira, se ela tem possibilidade de enchente, né, se o estado físico do imóvel pode variar.
e aí eu comparo com os demais imóveis num raio de até 1 km, né, dependendo do imóvel. Pode ser que em 500 metros ali a gente já consiga achar muito imóvel vendendo, e a gente consegue fazer a avaliação desse imóvel também baseado no valor de oferta e procura. Quantos imóveis estão para venda no momento, né, para ver se é um bom momento para você vender. Porque às vezes tem tanto imóvel vendendo na região que não faz sentido você vender seu imóvel agora. Vale a pena você esperar um pouco, acabar esse monte de imóvel que está para vender, porque o preço baixa consequentemente, e você vender ele depois numa condição um pouco melhor. Então sempre procure uma avaliação mais precisa do imóvel antes de vender. Legal. E aí você até me trouxe uma outra pergunta aqui. É claro que se eu quero vender o meu imóvel, mas se eu dou uma volta pela rua, vejo que tem vários imóveis ali vendendo, eu já vou imaginar que vai ser mais difícil vender, talvez eu tenha que vender abaixo do preço do mercado, talvez eu demore mais para vender esse imóvel. Mas quais são os outros fatores que fazem com que torne mais lenta a venda do imóvel? Porque a gente vê, eventualmente, algumas casas, alguns pontos comerciais com uma plaquinha de vende-se ali que fica anos vendendo. O que impacta nesse tempo de venda de um imóvel? Tem várias coisas, Léo. Se você for pegar alguns proprietários, justamente por conta da parte emocional, tá? Então ele ali tem um valor emocional para ele, então ele coloca um preço que está fora do preço de mercado. Isso é um dos principais pontos que deixa o imóvel muito tempo vendendo. Segundo ponto, muitas vezes é documentação. O imóvel, se ele não estiver bem documentado, ele acaba tendo umas restrições de venda. Não gera financiamento porque não está documentado, né? O custo para documentação, você precisa de uma pessoa que tenha um dinheiro à vista para poder pagar uma grande parte do dinheiro para conseguir regularizar a documentação, para aí sim conseguir concluir a compra. E isso acaba não tendo muito apelo aí dos compradores. Eles acabam se segurando um pouco para comprar esse tipo de imóvel. E como tem muita oferta em volta, acabam optando por outros que estejam com a documentação já concluída, né, para não ter esse tipo de problema, esse tipo de cilada. Perfeito. E nesse momento que a gente está vivendo aqui, eu vou perguntar, a gente está aqui gravando, a Remax HP tem uma atuação muito forte aqui na Vila Prudente, no Parque São Lucas, na nossa região aqui. Como é que você acha que está o nosso mercado nesse momento aqui na nossa região? Já aproveita e fala um pouquinho da sua área de atuação para a gente conhecer um pouco mais também. Sensacional, essa pergunta é ótima, porque agora aqui na Vila Prudente, Parque São Lucas, Vila Ema, a gente tem uma grande área de construção. Você pode perceber que onde você olha aqui na Moca, Vila Prudente, na Vila Ema ali, na Parque São Lucas, Santa Clara, você vê obras. Tem né? muito prédio subindo, né? Tem muito prédio subindo. Então vai ter muito lançamento aí em breve. Tá? Já tem muitos lançamentos já vendidos, inclusive. Nem lançaram ainda, mas já está vendido. Então tem muita coisa para acontecer na Vila Prudente, aqui na Zona Leste. A gente está num momento muito bom também, porque está fazendo a extensão da linha de metrô, tanto ali na Santa Clara, Vila Formosa, né? Então Vila Carrão. Então você está aumentando ali a possibilidade de metrô, crescendo a região em relação à infraestrutura de cidade mesmo, e isso também vai fazer valorização dos imóveis. Então tem muita coisa bacana para acontecer. Pode vir para a Remax HP, porque você vai ter um boom imobiliário aqui, que está para acontecer agora esse ano, 2026 e 2027, está com muitas melhoras também na parte de financiamento, então isso daí vai ter um crescimento muito grande aqui na região. Muito bom. E aí você já falou um pouco da atuação da Remax, que ela tem uma atuação ali em nível Brasil, talvez até em nível internacional, né? Sim. Muito bacana. Então, se eu tiver um imóvel em outros estados, em outras cidades, vocês conseguem ajudar também através da rede de vocês. Mas, e a Remax HP? Qual que é o principal área de atuação, onde você consegue ter uma influência mais direta? A Remax HP, ela já tem 30 anos de mercado, né? Na verdade, são mais de 30, né? Vai fazer 35 anos de atuação. Legal. A gente começou como HP Atual Imóveis, que era simplesmente não estávamos associados à marca Remax. Uhum. Há 2 anos estamos associados à marca Remax. Sempre com o processo de administração de imóveis, locação, venda e compra de imóveis. Né? Temos uma carteira muito grande de investidores, né, construtores e uma gama enorme de clientes. Hoje nós temos no nosso portfólio mais de 130 imóveis, onde a gente consegue trabalhar. Temos mais de 16 corretores atuando no mercado, temos vagas abertas para corretores inclusive, mas o nosso foco principal hoje é venda e locação. Então a gente está fazendo venda e locação nas principais regiões aqui da Zona Leste. A Remax ela é uma rede mundial, são mais de
de 9 mil franquias no mundo, né? Estamos presentes em mais de 130 países, mas a gente foca mais aqui no nosso Brasilzão mesmo, 600 Remax aqui no Brasil, todos os estados têm presença. Em São Paulo, com mais de 60 unidades, uma vez que um proprietário coloca um imóvel aqui na nossa rede, ele consegue expandir para todo mundo atuar. E aí quando fala Zona Leste, quem atua, tem a Remax HP aqui que faz todo esse trabalho de locação e venda. Muito bom. Então, se eu tiver um imóvel, quiser comprar ou vender, ou quiser vir aqui para qualquer região da Zona Leste, eu posso contar com vocês. Pode contar conosco. Que vocês vêm nos ajudar aqui. Maravilha. E aí você até falou que a gente está num bom momento aqui, que eu vejo realmente tem muitas expansões ocorrendo aqui. A gente percebe que está com um ciclo imobiliário muito aquecido, que é uma boa hora de comprar, né? Provavelmente os imóveis vão continuar valorizando nos próximos anos, porque todas essas obras que você até falou, não é uma coisa que vai terminar amanhã, então vai continuar valorizando. Mas, e aí surge uma outra pergunta, né? Se agora é uma boa hora para a gente comprar, até pensando em outras regiões ou até em outros momentos, existe uma hora errada para a gente comprar um imóvel? Existe uma hora que fala, poxa, agora não é o bom momento de comprar? Léo, na verdade não existe um momento ruim, né? Existe um momento que você vai fazer uma análise mais precisa ou menos. Tá? Porque tem hora que você precisa, assim, o mercado está muito bom, está muito aquecido, e aí ele vai começar a fomentar, você vai comprar e vender tranquilamente. Quando você começa a ter um pouquinho mais de escassez, aí é interessante você fazer análises. Por exemplo, o que aconteceu quando a Selic bateu 15? Estava em 15 ali. A galera começou a tirar o pé. Não vou comprar agora porque a Selic está alta. Mas essa galera que tirou o pé não percebeu que os valores dos imóveis começaram a reduzir. Por quê? Porque não fizeram análise completa, só viram a taxa de juros alta. Né? Então já começou a avaliar o preço de prestação alta. Só que não percebeu que o preço do imóvel estava caindo por conta disso. Então, com preço baixo, mesmo com a taxa alta, valeria a pena fazer o negócio. Só que segurar o pé, falou, não, agora pode ser a hora errada. Só que na hora que o pessoal... E acaba perdendo a oportunidade da valorização do imóvel. Não comprei, então ele vai perder essa valorização. Porque vai passar o tempo e esse imóvel vai valorizar. E quando a taxa começar a cair, o valor do imóvel começa a aumentar, porque aí já começou a inverter. Taxa de juros mais baixa, preço do imóvel mais alto. Então ele perdeu a valorização e ainda o preço está mais alto. Então ele acaba não tendo muita vantagem porque ele esperou, ele perdeu o momento. Então o ideal é procurar de fato o seu corretor de confiança, procurar um profissional que ele vai te ajudar nessa análise. Ele vai tentar te ajudar a fazer uma análise mais completa e não só de taxa de juros e valor de parcela. Porque isso acaba impactando diretamente, né? A gente está num patamar de juros muito alto, ainda está nesse momento, né? Isso faz com que o dinheiro fique mais caro e acho que traz muita gente daquela compra emocional por racional. Na hora que você vê o juros que está pagando ali, a parcela, acaba pesando um pouco mais. E você tem visto isso? Será que as pessoas mesmo assim acabam fazendo parcelas além do que poderiam assumir? Esse sonho acaba virando um pesadelo? Léo, pode acontecer, não tenho dúvida disso, mas só que daí o que acontece muito é quando a pessoa é má instruída, tá? Isso acontece do sonho virar um pesadelo. Porque quando você vai num plantão de venda de um empreendimento, o objetivo daquele corretor ali é vender. Ele não é muitas vezes o especialista, ele é simplesmente um vendedor, né? Ele está lá para fazer você comprar aquela unidade. Quando você procura um profissional especialista, ele vai te dar as informações exatas do que você precisa saber. Porque muitas vezes a parcela alta, ela não é ruim, né, no começo, porque você vai ter um especialista te dizendo, ó, daqui um período, né, se você conseguir segurar isso aqui por um ano, aqui a gente consegue depois reduzir. A gente faz um refinanciamento, a gente faz uma reanálise da taxa de juros. Isso é possível porque as condições de mercado caíram. Né? Então a gente consegue auxiliar esse cliente a não cair nesse tipo de cilada, para realmente um sonho não virar um pesadelo. E aí você conseguiu garantir um imóvel, mas mais para frente você consegue renegociar essa taxa. A taxa. E é uma coisa que eu não tinha pensado realmente, né? Tem uma diferença aí enorme do corretor de imóveis que fica ali no stand de vendas para o corretor de imóveis como vocês, que tem uma base fixa ali, que fica na Remax HP, por exemplo. Como você falou, o corretor de vocês precisa ter uma carteira com duas pernas, os compradores, os vendedores, e ele vai desenvolvendo essa carteira durante os anos, né? Sim. Enquanto que o corretor de stand, provavelmente ele vai fazer aquela venda e você nunca mais vai encontrar com aquele corretor, né? Ele faz aquela venda e acabou, sumiu. Depois, sei lá, dependendo de onde ele trabalha, ele vai para outro, ele tá aqui na Zona Leste, amanhã ele tá num empreendimento lá na Zona Sul, vai rodar
eu nunca mais vou encontrar com esse cara, né? Exato. E assim, é não desmerecendo nenhum corretor, porque esse trabalho também é muito importante desse pessoal que vende no stand, tá? E o objetivo deles, de fato, é vender a unidade do stand, que ele está contratado para aquilo. A questão é que a pessoa que vai lá muitas vezes no stand acaba comprando pela emoção. E o corretor, não que ele esteja errado, mas ele está vendendo exatamente o que está no papel, que é a condição que ele pode fazer. A questão é que ele não foi instruído aquele cliente que aquela condição talvez não seja a melhor para ele. Tá? Ele poderia comprar aquele empreendimento, mas numa outra condição, ou um empreendimento do lado, que é tão bom quanto, mas com uma condição um pouco melhor. E esse corretor que fica mudando, né, de opções ali, ele tem o objetivo dele de vender aquela unidade que está descrita no papel. Então, por isso que acaba tendo muitas vezes a compra por emoção causada por esse tipo de corretor. Quando você procura já um corretor especialista, ele já não, ele vai te dar as opções. Falar, você tem essa, tem essa e tem essa, condição A, B e C. Se você fizer essa, você tem uma taxa de juros tal. Esse aqui, a condição de obra, por ser mais longa, você vai ter um período maior para juntar dinheiro. Enfim, você consegue dar um pouco mais de análise para o cliente para ele fazer um melhor negócio. Você não está preso num só empreendimento, né? Exato. Tem muito mais liberdade para oferecer onde seja bom para o cliente, né? E falando um pouco mais do imóvel como investimento, você falou aí da valorização de por volta de 8% a 12% ao ano, isso dá um ganho real ali acima da inflação. Mas aí eu queria te perguntar, será que vale a pena ainda comprar um imóvel como investimento para revender esse imóvel futuramente? E até muita gente também faz a estratégia de comprar o imóvel para alugar, né? Queria que você falasse um pouco das estratégias de investimentos com imóveis, né? Tanto a compra para vender com valorização, então aqui na Zona Leste a gente está com muita obra rodando ali, então provavelmente vai valorizar. Imagino eu, que não sou do ramo, que deve ser um bom negócio comprar agora para vender daqui 2, 3, 10 anos. E para alugar também, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas estratégias de investimentos. Olha, a estratégia de investimento com imóvel são várias, tá? Por isso que a gente fala que procura um especialista que ele vai saber exatamente te indicar onde que você vai entrar nessa estratégia. Já conta algumas pra gente aqui. Com certeza. O corretor de imóvel, né, ele tem a capacidade de mostrar para você quais são Primeiro, ele vai conversar com você para entender o seu momento. Porque se você falar, não, eu quero comprar um imóvel para investir. Ah, mas você quer investir para vender ou você quer investir para alugar? Se você falar, não, quero comprar para investir para locação. Aí vai vir a segunda pergunta. Você quer locação short stay ou long stay? Que é geração de renda, né? Que é geração de renda. E aí, só para compactuar aqui, o short stay é o famoso Airbnb, né? Que se aluga lá por períodos curtos, né? E com um valor maior, como se fosse uma diária. E o long stay são os contratos tradicionais de imobiliários, que são de 30 meses. Né? Então vai depender de qual que é o seu investimento. Então, quando você já tem essas informações do cliente, aí a gente consegue dar algumas estratégias. Tem compra direta por leilão, que você pode comprar um imóvel num valor baixo, no qual você vai utilizar aquele valor baixo para fazer um financiamento, onde as parcelas ficam abaixo do valor que você vai pegar de aluguel naquele imóvel. Então você, com o aluguel do imóvel, você já consegue pagar a parcela da compra direta, que você fez uma compra no leilão, bem abaixo do valor de mercado. Tem os imóveis que você pode comprar na planta, mas que eles já estejam próximos da entrega, onde você vai ter um período curto de pagamento ali durante a obra, e quando você tiver a parte de financiamento, ou você pode vender esse imóvel já com a valorização, ou você faz a locação e consegue pagar as parcelas do financiamento com a locação do imóvel. Então, respondendo sua pergunta, sim, tem estratégia para você fazer compra de imóvel e ainda rentabilizar com aluguel. Vale a pena. No caso do imóvel que ainda não entregou, que não entregaram as chaves ainda, aqueles que a gente conhece muito bem, imóvel na planta, né? Eu consigo vender esse imóvel antes de entregarem a chave. Consegue sim. Você tem essa possibilidade porque, assim, a partir do momento que você fez um contrato e assinou, aquele imóvel já passa a ser seu. Só que aí, na hora que for entrar na fase de financiamento, o que você pagou, você pode vender para um terceiro, e o terceiro passa a ter a possibilidade de financiamento do restante do empreendimento. Então, o que você já pagou em obra, você recebe, e ele continua com o pagamento, fazendo o financiamento do imóvel. Legal. Não é nenhuma transferência de financiamento, é realmente o financiamento novo vai ser para ele, só que você vendeu em período de obra para ele no finalzinho da obra. Fantástico, você tem um risco É uma estratégia menor. boa também, risco menor. Legal. E até essa parte que você comentou dos leilões, né? Eu já vi alguns imóveis vendendo bem abaixo do preço de mercado. Você consegue comprar, dar um tapa ali no imóvel, fazer alguma pequena reforma para conseguir vender com uma valorização mais alta, uma valorização maior. Mas eu percebo que é uma venda muito mais técnica, né?
eu que não sou do ramo, você vai avaliar o edital ali daquele leilão, é uma coisa muito mais complexa. Eu preciso muito mais de uma assessoria especializada do que numa compra de uma casa comum, né? Perfeito. Isso daí ele fica aberto para o público, né? Mas é interessante você ter um profissional te acompanhando justamente para você não cair em furada, né? Para você não pegar um imóvel que além do valor que está ali que é baixo, mas ele pode ter uma dívida alta se você não fizer uma análise técnica, né? Ah, ele tem uma dívida de IPTU de 300 mil reais, mas está sendo vendido por 190, você vai lá todo emocionado e compra, só que você não percebeu uma dívida escondida de 300 mil reais de IPTU que estava sendo devido no imóvel. Então tem que tomar um certo cuidado sim, então é bom sempre procurar um especialista para acompanhar. Aí nesse caso, eu comprei imóvel, nesse seu exemplo, né, eu comprei imóvel de 190 mil, mas aí eu vou herdar essa dívida. Então, na verdade, o meu Exato. passivo passou a ser de 500 mil quase. É, eu achei que estava comprando um imóvel pela metade do preço, na verdade estou comprando um imóvel por Pelo preço. 110% do preço. Exatamente. Você acaba comprando pelo preço, você não tem ganho nenhum. Se você for vender, você não vai ter ágio nenhum em cima, né? É esse ponto que pode acontecer, algumas ciladas ali que o pessoal tem que ficar esperto. E na estratégia de geração de renda, que você comentou um pouco já, né? O que eu tenho que ficar de olho para comprar um imóvel que me gere bons rendimentos? Aquela pessoa que Uhum. que quer viver de renda, ainda dá para viver de renda? Comenta um pouco mais. Dá sim. Como eu comentei, né? Você tem que fazer uma análise um pouco mais precisa hoje, né? Um pouquinho mais adequada para o mercado, porque você tem que pensar primeiro na valorização do imóvel mais o rendimento, né? Então a gente está falando ali que ele tem a valorização mais um rendimento moderado quando você fala de um imóvel que você vai fazer um tratamento de long stay, que é os contratos normais, né? Uhum. Então você fazer uma boa compra e fazer um rendimento daquele imóvel lá moderado, você a longo prazo aí eu estou falando entre 3 e 5 anos, com certeza ele vai ser um rendimento melhor do que a poupança. Uhum. Quando você vai comprar um imóvel para geração de renda que é de short stay, então você já vai procurar em umas regiões nas quais o short stay ele é comum, que são próximo a hospitais, próximo às faculdades, próximo a grandes pontos de eventos de shows, Estádios. né, estádios. Isso daí faz com que você consiga alugar rápido o short stay. Principais avenidas, assim como a Avenida Paulista, então é onde o pessoal procura para short stay. Porém, tem que tomar muito cuidado agora para fazer essa compra, não comprar emocionado, analisar um pouquinho mais, Uhum. porque existem condomínios que não permitem o short stay por assembleia de condomínio. E isso, quando está definido na assembleia que você não pode colocar short stay, você não vai poder. Então aí você tem que fazer, muitas vezes você vai pagar um pouco mais caro nesse imóvel, mas você não vai ter o rendimento esperado. Tá? Porque você realmente não vai conseguir fazer o short stay, você vai ter que fazer um long stay, e aí você não vai ter o rendimento esperado nesse imóvel. Tá? Então sempre procure o profissional para te auxiliar e fazer essas análises. Eu estou entendendo bem aqui. Eu vejo que o ramo imobiliário, muitas vezes, uma boa parte do trabalho do corretor, essa impressão que eu estou tendo aqui, é que é tratar o emocional do cliente, né? Sim. Então, no mundo dos investimentos é bem parecido. Muitas vezes a gente precisa puxar esse cliente, não é nem um trabalho tão técnico, mas é tirar um pouco do componente emocional para que ele consiga enxergar aquilo de uma forma mais prática, né? E aí, quando a gente fala dos imóveis, então, além da localização, além das estratégias de investimentos, a gente tem também a questão da idade dos imóveis, né? Então, a gente está numa região aqui que tem casas, tem alguns imóveis mais antigos, são regiões mais tradicionais, e tem imóveis novos. Quando eu penso em investimento, isso pesa também a idade do imóvel, tanto para revenda como para geração de renda. Porque imagino eu, um imóvel mais antigo tem uma manutenção maior, a geração de renda é mais complicada. Mas como é que a gente compara, como é que a gente precifica isso? Quando você está falando de imóvel antigo, a gente depende um pouquinho de entender qual que é o objetivo. Se você Uhum. quer comprar esse imóvel para poder fazer renda dele, vai depender da região, principalmente localização, quando ele for mais antigo, porque é o que você falou, vai ter mais manutenção. Porém, dependendo do imóvel que você compra, digamos que você comprou um imóvel mais antigo, mas para uma região mais comercial. Cara, uma reforma ali para você construir um comércio, pode ser que você tenha muita vantagem em ter comprado um imóvel mais antigo, porque você vai comprar ele um pouco mais barato por ser mais antigo, numa região excelente, e uma reforma que você faça, mesmo que você invista mais, você está colocando num ponto comercial onde o ticket de locação e ticket Uhum. de venda no futuro é maior. Então pode ser que seja uma boa opção também. Que aí você garantir uma boa localização, né? Então, a Exato. localização garantida, que aí não tem como eu mudar, a idade do imóvel eu consigo derrubar e construir outro, né? Exato. Agora a localização não tem como eu Não tem mudar, como né? você mudar. Então você consegue manter, mesmo que o imóvel antigo, com uma reforma para o comércio, você consegue ter um bom imóvel.
E um ponto importante também nesse daqui é quando realmente você vai comprar um imóvel antigo, mas pensando numa possibilidade daquela localização, você demolir o que tem lá antigo e construir coisa nova, que é o que está acontecendo muito hoje no mercado. O pessoal está pegando bairros mais antigos, assim como Ipiranga, como Moca, e fazendo grandes áreas de prédios não muito grandes, aquelas frentes de 15 metros, assim, fazendo aqueles predinhos menores. Isso está acontecendo bastante aqui na Zona Leste e está tendo muito um bom resultado. É isso que eu ia te perguntar, cara. Teve alguma mudança de regulamentação, de legislação? Porque eu tenho visto muito isso. Construtoras que compram, sei lá, 3, 4 sobradinhos e constroem esses predinhos aí, de, sei lá, 4, 5 andares. Muitas vezes não tem nem área de lazer, não tem elevador. Mas a gente tem visto muito isso aqui na região, né? Tem acontecido bastante e tem tido um negócio muito bom. É que, realmente, né, o pessoal, quando começa a acontecer isso e libera alvará para esse tipo de construção na prefeitura, que inclusive foi liberado agora novamente, no final de março agora, liberou novamente esse alvará para esse tipo de construção. Tá? Então isso tem tido uma boa aceitação do público, principalmente para investidor. Porque para morar, eles são pequenininhos, né? São prédios que eles estão fazendo de 30 a 40 metros quadrados ali, né? Mas para investidor está valendo a pena comprar e faz a alocação daquele espaço. Porque mesmo que seja por o short stay ou long stay, as pessoas acabam optando por alugar esses porque não tem condomínio. Então o custo de aluguel fica mais baixo. Sim. E aí se você pensar em casais mais jovens ou alguém que é solteiro, estudante que vai ficar o dia inteiro fora, que precisa de um lugar para se alimentar e para dormir, é fantástico, Fantástico. né? Eu tenho visto alguns desses que você falou aí, 30 metros quadrados, aqui perto do metrô, bem perto do metrô, não preciso nem falar o nome do empreendimento, mas com aluguéis caríssimos. Então, como investimento, é um negócio fantástico. Fantástico. Né? Tem tido muito bom resultado isso. E aí é uma mudança que a gente já percebeu aqui no mercado imobiliário, né? Até alguns anos a gente não via empreendimentos de 30, 20 metros quadrados, já vi de 20 metros quadrados, mas perceberam que realmente tem essa questão do short stay, alguém que vai alugar porque vai fazer um tratamento médico, ou alguém que vai alugar porque vai passar 2 dias para assistir um show, depois vai embora, então precisa realmente de uma cama ali para dormir. Bem o conceito do Airbnb. Mas e como é que vocês veem a evolução do mercado imobiliário para os próximos anos? O que vocês veem o que deve acontecer aí? O que a gente pode esperar desse mercado? Bom, uma boa pergunta, Léo. Eu tinha até visto algumas pessoas ali que faz uma análise rasa, falando que vai entrar numa bolha, né, no mercado imobiliário, né? Eu não vejo essa bolha para 2026 em momento nenhum e vejo que para os próximos anos também não tem essa bolha. A gente está vendo muito empreendimento novo e ele está fazendo um empreendimento pensando em futuro como um mix de empreendimento, com comercial e residencial unidos. Ali até do lado da Dicunto, né, onde a gente faz algumas reuniões ali do Beni, eu vejo aquele prédio que tem a parte toda comercial embaixo e uma parte residencial. Luzes da Moca. Luzes da Moca, exatamente. E agora estão começando a trazer esse conceito aqui para a Zona Leste, então vai ter muitos empreendimentos que já estão com esse conceito, então esse é uma questão do futuro, e eu não vejo nenhum tipo de bolha, até mesmo pelos dados da Secov, que mostrou mais de 9 mil empreendimentos só nesse primeiro trimestre, com mais de 10 mil vendas só nesse primeiro trimestre. Né? Então você acaba tendo um estoque muito bom, e ainda os números dizem que Selic tem a tendência de descer novamente para entre 11% e 12%, e consequentemente a taxa de juros para a venda desses imóveis vai diminuir, e a gente está com um estoque de imóvel saudável, não é aquele negócio que está com um monte, por quê? Se lançou 9 mil, vendeu 10 mil, então a gente tem estoque saudável para vender. Então eu não vejo bolha, vejo até com bons olhos aí para os próximos anos aí o mercado imobiliário. Muito bom, realmente eu que vejo de fora aqui, tenho acompanhado esse tipo de empreendimento mesmo. Aqui na frente tem um nesse formato, né, que é um prédio residencial e embaixo ele é todo comercial, ali tem lojinhas e tal. Isso é muito comum, né? E que outros impactos que você vê na questão tecnológica? A gente vê poxa, quando lançaram a plataforma do Airbnb, isso revolucionou o mercado imobiliário, porque agilizou muitas frentes ali, até ferramentas de gestão, isso também impactou o mercado imobiliário, mas que outras tecnologias vêm impactando o mercado para a gente poder ficar de olho nisso? Cara, o mercado ele vai mudar sempre, a gente tem que estar adaptado a todo momento. Quando a gente está falando de tecnologia de IA,
aqueles Tour 360 que a gente começa a pegar. Isso daí, ele vai simplesmente ajudar a gente a ter mais agilidade. Assim como no passado a gente tinha que fazer escritura na mão, assinatura, reconhecimento de firma, a gente começou a ganhar com essa digitalização. Antes a gente tinha que imprimir os imóveis e colocar as plaquinhas na frente lá da imobiliária para o pessoal passar na rua e ver Sim. e falar com a gente. Hoje em dia, tudo é portal imobiliário. Portal imobiliário começou a diminuir. Aí o que está acontecendo? Instagram, TikTok, Facebook. Então, quanto mais tecnologia tá vendo, IA, você está fazendo várias propagandas de imóveis hoje com IA. Você pega aquele imóvel que está cru na planta e você coloca IA mostrando como que ficaria ele mobiliado, para a pessoa já começar a ter uma noção. Eu achei fantástico. Eu vi um Muito cara legal. que trabalha com isso, e aí você pega o imóvel na planta, se você, claro, se a nossa audiência foi visitar um imóvel ali na planta, ou um imóvel novo que acabou de lançar, você entra ali e você não enxerga nada, porque é um monte de cimento e tal. E esse cara, ele faz os móveis planejados, faz a decoração, tudo de acordo com a sua vontade. Então, poxa, eu quero que minha sala seja assim. E aí você consegue colocar um óculos de imersão e entrar dentro do ambiente e ver exatamente como ficariam os móveis com aquela decoração. Isso até para venda de móveis é sensacional, né? Sensacional. E aí você vê que a tecnologia, ela tá para ajudar, ela não tá... Então, sem o dúvida. corretor que tiver com medo disso aí pode ter que começar a aprender um pouquinho que realmente vai ser útil para ele, vai minimizar o tempo dele, com certeza. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar também. A gente vê que vários setores, a gente tem um impacto da IA, né? Então, muita gente com medo de perder o emprego, no mercado financeiro aqui a gente vê muita gente falando da substituição dos assessores, do consultor financeiro por uma IA que vai conseguir analisar o mercado, que vai conseguir te fazer sugestões de investimentos. E isso aqui vem ocorrendo em vários mercados, Sim. né? E a gente entra em alguns sites de imobiliária, ali já tem até uma IA que você consegue conversar, fala, olha, eu procuro um imóvel dessa forma, a IA vai correr ali o banco de dados, vai te fazer sugestão, isso aqui, aquilo ali, já faz o antigo SDR, né, já faz um pré-filtro ali para esse cliente chegar mais mastigado na mão do corretor. Mas você acha que o corretor vai ser impactado? Você acha que ele vai perder o emprego? Ou melhor, o que o corretor precisa fazer para garantir a carteira, para garantir que ele tem um bom desempenho mesmo com a IA? Cara, eu vejo que a IA é um braço do corretor, ele não pode entender que isso seja ruim para ele, tá? Porque a IA ela vai reduzir o tempo dele, porque ele não vai precisar fazer muitas perguntas, muitas vezes qualificatórias, para ver se aquele cliente está preparado para ir ver um imóvel, né? A IA já vai fazer isso para ele. Né? Buscar os imóveis, muitas vezes o que o cliente já falou, ele já vai trazer os imóveis. O que nunca vai substituir o corretor é ele realmente entender a parte emocional. Por que o cliente está querendo comprar aquele imóvel? Qual que é o objetivo dele comprar aquilo? É para a família, é para investimento, é por segurança, não é? Então isso não tem como a IA fazer. Então acho que nunca vai ser um problema para o corretor. Se ele souber trabalhar, ele vai ter um braço de um auxílio enorme ali com a IA. É fantástico. A gente vai sempre lidar com o ser humano, que vai ter sempre a parte emocional. Exato. E aí que vai entrar o especialista com uma visão fria do negócio para poder trazer muitas vezes o cliente para a realidade, né? Exato. E você tem muitos casos ali em que tem esse choque de realidade, que o corretor precisa atuar diretamente no emocional dessa família ou desse cliente para poder direcionar? Conta pra gente. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Teve umas duas semanas atrás, eu fiz uma venda para um casal que a gente sempre tenta fazer o maior filtro possível para a gente não fazer visita vazia. O que eu quero dizer com isso? O que é uma visita vazia? Exato. O que é uma visita vazia? É um cliente que tem interesse, está emocionado, quer ver o imóvel, ele gostou muito, e aí você fala, vamos fazer a visita? Vamos. Você começa a perguntar as coisas, ele não responde. O que seria? Como que você vai fazer o pagamento? Você tem quanto de entrada? Você vai financiar ou não vai? Essas são as perguntas que a gente faz para ver se ele tem capacidade de comprar aquele imóvel. Né? São perguntas básicas, não são coisas muito intrusivas, para ver se ele tem capacidade de comprar, porque pode ser que eu esteja levando ele num imóvel que ele não tem capacidade de comprar. Só que os clientes muitas vezes não falam toda a verdade, passam só parte da informação. E eu levei esse casal com parte da informação apenas. Adoraram, amaram o imóvel, falou, cara, eu gostei, mas eu tenho que vender meu apartamento primeiro, senão eu não consigo comprar. Ou seja, eles não estavam preparados para comprar o imóvel. Né? Aí o corretor tem que pensar no emocional e falar, não, vamos conversar, vamos tomar um café. Conversei com aquele casal e falei, cara,
como que você pretende pagar isso? Você tem que vender de fato o apartamento? Porque aqui, ó, quanto você tem de fundo de garantia? E comecei a fazer conta com ele na mesa do restaurante ali tomando um café, né, ó. Se você fizer isso, se você trouxer esse valor que você está dizendo que você ia dar de entrada aqui, trouxer para cá, você consegue um financiamento. Você tem que comprovar a renda de tanto. Faz sentido para você? Ele, não, eu consigo comprovar essa renda. Eu falei, então por que você não aproveita a oportunidade, compra o imóvel financiado, vai ter esse valor de parcela agora, só que você tem o seu apartamento para vender. Assim que você vender, você amortiza. Amortizando, sua parcela vai cair para tanto. O cara ficou maravilhado, né? Saiu do restaurante, passou 2 horas, mandou a proposta para mim por telefone para comprar o imóvel, porque realmente ele não tinha enxergado que ele podia comprar o imóvel sem vender o apartamento. Então, aquela emoção dele, aquela visita que poderia ser vazia, que não ia dar em nada, ia ter que esperar vender o apartamento, gerou uma venda aqui e uma oportunidade de captação para o corretor para vender o apartamento dele, que no nosso caso a gente faz o trabalho para vender em até 6 meses. Fantástico, muito bom. Aí que está a estratégia do especialista, né? Que vai entender o cenário e vai trazer a melhor solução para esse cliente. O cliente que amou aquele imóvel, e aí tem muito isso também, né? Quando a família gosta muito do imóvel e que aquele imóvel tem a questão do timing, né? Então, se é um imóvel, se não é um empreendimento ali que tem várias unidades, ou eu compro aquele, ou se passar, eu perdi essa compra, daqui um mês já vendeu para outra pessoa e eu perdi, minha família vai ficar sem, né? E é isso que eu falo da visita vazia, Léo, porque você vai num empreendimento que o cara adorou, só que ele ainda não vendeu o apartamento. Ele foi, visitou, e aquele ali, a probabilidade dele comprar é muito pequena, porque tem que esperar vender o dele para ele poder fazer uma oferta nesse. Então, por isso que a gente tenta usar primeiro essa primeira conexão com o cliente para entender o emocional dele, entender qual que é o plano dele, para a gente já direcionar para o melhor negócio. Legal, entendi. E aí cai naquilo que a gente discutiu lá no começo do episódio, na questão de às vezes uma venda demora muito para acontecer e acaba impactando todo o negócio, né? E aí você falou da questão de trazer o imóvel para a carteira de vocês, dessa captação de imóvel, né? Como é que funciona essa parte de captação de imóvel com vocês lá? Sensacional essa pergunta, porque a Remax ela tem um modelo totalmente diferenciado de captação de imóvel, né? A gente trabalha com uma gestão exclusiva do imóvel do cliente. Então, uma pessoa que quer colocar o imóvel conosco, nós vamos dar um trabalho exclusivo para ele. Primeiro, de avaliação do imóvel, que a gente chama de ACM, que é uma análise comparativa de mercado. Depois dessa análise, a gente vai fazer, que existe uma metodologia para fazer essa análise, a gente apresenta o valor para o cliente e um plano de marketing para a gente vender esse imóvel em até 6 meses. Então, o valor do imóvel estando bem precificado e o plano de marketing que a gente quer fazer, a gente tem uma probabilidade muito grande de vender em 6 meses. Tá? A partir desse momento que o cliente topou trabalhar conosco numa gestão exclusiva, eu faço foto e filmagem profissional desse imóvel, faço divulgação na rede Remax, que já vai ficar disponível para mais de 60 unidades da Remax só em São Paulo, e sem contar a rede toda do Brasil. E ainda faço parceria com as imobiliárias locais. Por quê? Porque a exclusividade me garante, né, que eu consiga trabalhar com aquele imóvel com parcerias. Por quê? Porque ninguém vai ficar aquele atropelo de corretor, querendo furar o olho, indo lá batendo direto na porta do proprietário, enchendo o saco do proprietário. Não, ele vai simplesmente falar com o gestor especialista, que é o cara da Remax HP, que foi lá fazer uma captação do seu imóvel. Uma vez aquele imóvel conosco, a divulgação ela expande absurdamente. É como se o proprietário tivesse colocado em mais de 60 imobiliárias ao mesmo tempo, trabalhando no imóvel dele, com gestão única. Isso é muito fantástico. Aí você tem essa exclusividade dos 6 meses justamente para poder garantir esse plano de marketing, esse trabalho de vendas realmente diferenciado. E aí eu quero te perguntar, dentro aqui na nossa região, que vocês mais atuam, quando eu coloco ali um imóvel numa exclusividade de 6 meses, claro, bem precificado, bem trabalhado, qual que é o percentual de sucesso dessa venda nesse período de 6 meses? Olha, hoje, pegando estatística da própria Remax HP, tá? A gente tem um sucesso aí de 80%. Né, de vendas dos imóveis nesses 6 meses. Tem alguns, claro, que passam, né? Hoje, até falando de estatística mesmo, venda de apartamentos, eles têm 70% mais chance de venda do que uma casa de rua. 70%? Porque hoje tem muita gente buscando segurança no condomínio, né? Então, casa que estão na rua, eles têm uma dificuldade um pouco maior de venda.
né? E nós temos feito um trabalho muito bom com esses imóveis de rua, fazendo uma precificação boa e uma divulgação muito forte, né? Principalmente da região, que a gente tem trabalhos com drone, a gente passa nas ruas para mostrar a vizinhança, a gente mostra a localização, comércio, justamente para ajudar a vender o imóvel nesse tempo de 6 meses. Você vê toda a parte tecnológica impactando diretamente, Mais né? uma vez. Então, eu poderia dizer que aquele cliente que está ali há algum tempo, alguns anos tentando vender o imóvel, não consegue, está empacado, se for aqui da nossa região, pode trazer aqui para Remax HP que vocês vão fazer esse trabalho Com certeza. diferenciado. E aí como é que funciona? Poxa, eu tenho imóvel, eu quero vender. Como é que eu faço? Tem várias possibilidades, né? Primeiro você vai contatar vai procurar a Remax que é mais próxima da sua localidade, tá? A Remax HP, como eu comentei, atua Moca, Santa Clara, Parque São Lucas, Vila Ema, Vila Prudente, pedacinho do ABC, Vila Alpina, Jardim Grimaldi, a gente pega Vila Tolstói, então a gente pega uma área muito boa. E temos outras Remax também aqui na região, temos mais 5 Remax aqui na região da Zona Leste que também nos auxiliam, são nossos parceiros de negócio. Então pegando essa Remax mais próxima, pode contatar e a metodologia da Remax é fazer a primeira visita no seu imóvel para conhecer e te dar toda essa instrução de como a gente seguir para os próximos passos. Perfeito. E aí vocês vão fazer esse contrato aí para que vocês possam trabalhar durante 6 meses e dali para frente produzir material e divulgar esse imóvel. Exato. E assim, Léo, um diferencial bem legal. A gente, mensalmente, a gente passa as estatísticas de trabalho desse imóvel. Por quê? Porque eu apresentei um plano de marketing para você. Nesse plano de marketing, eu te dou a estatística mensal de quantas pessoas teve interessada, quantas visitas teve no imóvel, se teve visita vazia ou se não teve, se teve proposta ou se não teve, se a proposta é boa ou não, se tem uma negociação com permuta, né? No caso, uma troca de imóvel. Então, a gente mensalmente passa essas estatísticas para o proprietário. Porque mesmo que aconteça de não vender nos 6 meses, ele está ciente exatamente dos passos que nós estamos fazendo, o trabalho que está sendo feito no imóvel dele. Para que, caso não venda em 6 meses e ele queira renovar conosco porque está gostando do trabalho, vai ser um prazer para a gente dar essa continuidade. Muito bom, que é bem diferente de imprimir a plaquinha do imóvel e deixar pendurado ali, esperando o cliente passar e ver, né? Exatamente, é um trabalho mais ativo do que passivo, exatamente isso. Fantástico, por isso que acaba tendo um retorno muito melhor, né? E a gente já está caminhando aqui para o final, eu queria trazer algumas perguntas um pouco mais filosóficas aqui para você. Você que já está há anos aí vivenciando o mercado imobiliário, com toda a sua experiência, eu queria que você trouxesse, até para quem está começando imobiliária nova, corretor novo, qual foi sua maior lição aí no mercado imobiliário? O que você mais aprendeu e que você traz consigo? Vou responder essa aqui simples, Léo. Ouça mais do que fala. Porque se você não entende o que o seu cliente está buscando, você não tem o que oferecer. Se você começar a ofertar um monte de coisa para o cliente, dar muita coisa, você vai mais confundir o cliente do que você ajudar. Então, ouça seu cliente, entenda o que ele precisa e direcione a venda. Escutativa, né? Escutativa. Muito bom. E o que você faria se você começasse hoje? Você veio de outro ramo, ou você está começando agora no mercado profissional? O que você faria de diferente começando hoje? Eu buscaria especializar um pouco mais no nicho, porque o que acontece hoje é ter muita informação, né? Você tem programa Minha Casa Minha Vida, você tem financiamento balcão, você tem leilão, você tem pessoas vendendo na internet, você tem venda direta, então você tem um ramo muito grande, investimento com consórcio, então você tem muita informação. Se você não se especializar, você não nichar ali o que você quer buscar de informação para o seu cliente, você acaba ficando um pouco perdido, você como corretor, você não sabe auxiliar seu cliente. Então eu me especializaria um pouquinho mais, assim, quem está começando agora, busca conhecer primeiro para depois você entrar de cabeça no mercado. Muito bom, muito bom. E aí já aproveitando para tirar um pouco mais do seu conhecimento aí para essas pessoas que já nicharam ali, já tem uma boa atuação, o que você diria que separa os bons corretores dos corretores excelentes? Cara, eu falo que network e empatia estão nos excelentes corretores. O resto é técnica, ele vai aprender. Agora, que aquele cara que faz conexão, que consegue entender, tem empatia com o cliente, consegue entender o cara, faz networking, esse cara ele está diferenciado no mercado. Esses são os excelentes corretores. Os demais são bons corretores, aqueles que conseguem entender o cliente e trazer bons negócios.
mas os que têm network e empatia, eles conseguem ser diferenciados no mercado. Muito bom. Então a parte técnica é quase que um pré-requisito, todo mundo tem que ter Todo ali, mundo tem né? que ter. Tem que saber ouvir. Exato. Mas se você quiser ser excelente, já fica a dica aí, se você quiser ser excelente, você desenvolve aí uma boa empatia para poder desenvolver um bom network e aí sim você vai se destacar no mercado. E por último, queria fazer mais uma pergunta aqui para você. A gente falou muito de investimento para gerar renda, investimento de comprar e vender com valorização, mas de maneira geral, quais são os conselhos que você daria para aquela pessoa que já investe de alguma forma e está pensando em iniciar os investimentos no mercado imobiliário, utilizar o mercado imobiliário como ferramenta de investimentos? Eu sugiro iniciar pequeno. Não vai diretamente naqueles empreendimentos gigantes, nem nada. Investe pequeno, começa muitas vezes com uma obra que está finalizando, para que você já consiga ter um rendimento mais rápido, mais amplo. Ou então trabalhe com o short stay, investimentos que te dê short stay, porque você vai ter um retorno já imediato e você já vai começar a entender como que funciona esse mercado, para depois você começar a ir para uns grandes negócios. Grandes negócios que eu digo negócio de construção, se você quiser, se você for fazer investimentos em grandes obras que pode te dar grandes retornos. Então isso eu acho que vale a pena você iniciar pequeno, não iniciar já com uma gana muito grande. Legal. E pensando em quem começa pequeno mesmo, aquela pessoa que comprou, e a gente vê muito isso, né? Aquela pessoa que compra um terreno, constrói 2, 3 sobrados ali para vender. Em que momento que essa pessoa e como que essa pessoa pode contar com a Remax HP para ajudar a vender esses imóveis? Cara, em vários sentidos. Quando a gente está falando de investimento que o cara acabou de construir, a Remax faz um trabalho de divulgação muito grande e aproveita toda a rede da Remax para poder divulgar esse imóvel. Então, a divulgação de um imóvel, de um empreendimento novo, quando você coloca na Remax com exclusividade e você garante esse plano de marketing expandido, isso daí faz muito sentido para quem está com empreendimentos novos, porque você vai conseguir expandir quanto mais a possibilidade de visualização do seu imóvel, tanto em redes sociais, quanto na rede Remax, quanto com os parceiros locais. Maravilha. Então, falando aí em redes sociais e contatos, André, já deixa aqui pra gente quais são as redes sociais ali da Remax, tem algum telefone para entrar em contato, já deixa aqui, a gente vai colocar aqui na legenda também, para que as pessoas entrem em contato, possam te chamar. Perfeito. E vamos colocar esses imóveis para vender, e quem quer comprar vai te procurar para poder fazer bons negócios. Maravilha, nossos corretores estão esperando vocês lá. Ó, André Keller, André_Keller é o meu Instagram, o meu site é andré.keller@remax.com.br, tem todo o meu portfólio de imóveis lá, e o telefone da imobiliária, 2916-8200, você fala direto com a gente lá. Repete o telefone, 11 2916-8200. Boa, vou deixar aqui embaixo também na legenda, você entre em contato conosco, melhor, entre em contato com eles que eles vão te dar todo o suporte por lá. Gente, muito obrigado pela audiência sua até aqui. Esse foi mais um episódio do nosso Aliança Talks. Lembra de mandar esse episódio para aquele seu amigo que gosta do mercado imobiliário. Se você ainda não segue nosso canal, já clica aqui para seguir, para não ficar de fora de nenhuma novidade. Vamos junto, obrigado.